Olá, bem-vindo de volta, caro guarda, ao tão esperado episódio do Ben Blade, o tanque super pesado que está entre você e a morte, nas mãos das armas dos alienígenas e que vai levar ao inimigo a dor e a destruição, com mais de 12 armas em todas as direções. Ah, que coisa legal! Depois de meses segurando uma trincheira, ver um desse correndo na direção dos inimigos. Correndo não, né? Meio que andando lentamente na direção dos inimigos, mas com todas as armas atirando ao mesmo tempo. É uma visão linda de se ver. Então vamos falar da história e o que faz o Ben Blade ser tão interessante. Muito bem, além de ser enorme, maciço, essa coisa gigantesca e blindado até não poder mais, ele também vem equipado com múltiplas armas em todas as direções. Na verdade, o Ben Blade, ele é mais uma fortaleza terrestre do que realmente um tanque. E apesar do tamanho, eu não gostaria de estar operando um desse aí, porque por dentro não tem muito espaço para tripulação. Ele é quase todo armadura, depósito de munição ou pequenos altares e servo skulls, que seria servitores em forma de crânio, que ficam ali dentro para segurar orações abençoadas do espírito da máquina, porque os adeptos mecânicos veem essa antiga construção, né? No caso, o Ben Blade, para te entender por que os adeptos mecânicos idolatram ele é uma das construções mais antigas padronizadas, as STCs, que existem no Império. E os mecânicos, eles idolatram essas STCs e as máquinas que são feitas delas. Então, quando eles fazem um Ben Blade, não é só o motor, as correias, as armas, não. Eles têm que fazer vários rituais para construir e terminar isso aí. E eles colocam uns servidores, que seria como se fosse um robô com pedaços, componentes humanos, para ficar ali segurando uma oração, para soltar incenso, e porque essa máquina para eles é sagrada e uma representação, uma dádiva dos deuses da máquina. Você, meu caro guarda, deve ficar às vezes meio que de saco cheio com os mecânicos e os seus rituais, mas no dia que você não fizer a oração antes de ligar o motor e o motor não pegar, ele nunca mais vai te deixar esquecer disso aí. Então os mecânicos, eles idolatram os Ben Blades como se fossem uma coisa sagrada do Omnissiah. E não há, assim, por que eles idolatram isso aqui? O motor do Ben Blade é incrível, um dos motores mais fortes que existe no Império. Os vários tipos de arma encaixam perfeitamente, e isso para os mecânicos, nossa, deve ser uma maravilha. Eles fazem desse tanque quase que um altar para o Omnissiah. Então dentro dele tem várias assim, caveirinhas de oração, velas e coisas acesas, e todos esses tanques tem que ter um membro dos mecânicos dentro. Eles não liberam o uso sem que tu tenha um Tech Priest ou um cargo menor dos mecânicos aqui dentro, para que ele possa fazer as orações necessárias para o tanque funcionar. Porque todo mundo sabe que não é só de combustível que vive a máquina. Ai, que coisa chata. Então, tirando ter que se contentar ali com os rituais e com todas as coisas e as excentricidades dos mecânicos, beleza. Como funciona para nós da Guarda Imperial? O que eu quero saber é como matar alienígenas e como não morrer no processo. Muito bem, caro guarda. Esse tanque maravilhoso possui uma blindagem enorme. Na sua parte mais fina são 180 milímetros de armadura e os componentes que os criam, por eles serem idolatrados pelos mecânicos, são as melhores ligas de aço
que existem no Império. É uma mistura de ferro, carvão e outros componentes para criar uma liga de aço muito forte e que crie esse tanque. Então, além de ter uma blindagem grande, ele também é feito com os melhores materiais, já que os mecânicos dão muito valor a ele. Por ter toda essa questão ritualística e tudo mais, ele demora para fazer e também são recursos consideráveis para fazer um desse aqui. Infelizmente, por isso, ele é uma peça cara e de difícil acesso. Normalmente, um regimento da guarda vai ter uns 5 ou 6 Bandblades à sua disposição. Numa época, não era assim. Muito antigamente, na época da Grande Cruzada, existiam centenas desses tanques super pesados atropelando as linhas inimigas e sendo irrelevante a quantidade de baixas, porque a produção guiada pelo grande Deus Imperador era enorme. Quando o universo era unificado na mão do Império, a humanidade era imparável. Mas, infelizmente, depois da guerra civil causada pelo Horus, o grande traidor, não é mais tão fácil dirigir um Bandblade. Triste, lamentável, mas eles são raros hoje, uma visão difícil de ver nos campos de batalha do Millennium 40. E o que faz dele também ser interessante é a sua capacidade e versatilidade de causar destruição em múltiplos inimigos. Ele tem armas para infantarias, ele tem armas contra veículos blindados, ele tem armas contra fortificações e ele tem lança-chamas para te tostar orcs e qualquer coisa que queira chegar perto demais. Então ele é muito bom como um suporte para a infantaria por ter várias armas pesadas e também para te ficar abaixado atrás e se proteger dos tiros de todas as direções. Só cuidado, quem está dirigindo isso aqui não tem uma boa visão. Se tu ficar na frente desse tanque, ele não vai nem sentir que te esmagou. Então recomendo não ficar na parte dianteira dele para te não ficar embaixo das correias de adamantium do tanque e ser esmagado por toneladas e toneladas de metal. E falando em ficar perto dessa monstruosidade, seguinte, tem um outro detalhe. O motor dele é tão poderoso que se o inimigo atinge isso aí e tem tanta quantidade de munição dentro que se infelizmente, digamos, uma arma dos Necrons derrete a blindagem externa e atinge um local assim muito delicado, meio que o negócio todo vai pelos ares e tudo que está próximo vai junto com o tanque. Ele costuma explodir quando ele é destruído, matando tudo que está ao redor. Então recomendo você, soldado da infantaria, dependendo do seu inimigo, dar uns passinhos para o lado, que é mais seguro ficar em campo aberto do que perto disso aqui, porque o inimigo vai concentrar todo o fogo nele. O lado triste do Bandblade, as desvantagens desse tanque em batalha, é que ele é enorme, então ele é um alvo de todas as armas inimigas em qualquer direção, vão atirar nele. É melhor que a blindagem dos mecânicos seja bem feita, porque ele vai precisar. E esses tiros em todas as direções, caso atinjam alguma coisa assim muito delicada, vai mandar o teu super tanque para a atmosfera, basicamente. Mas beleza. Caso tu queira deixar ele também, ele costuma ser usado como um tanque de comando. Por quê? Olha para isso aqui. Tu sabe quem é que manda quando o cara dirige um desse. É para compensar alguma coisa? Não é para compensar nada. É só para demonstrar autoridade. Muito bem, Giga Chad, respeitoso, a pessoa que comanda o campo de batalha num Bandblade. E o problema também aqui do Bandblade é que a munição dele, apesar de guardar ali dentro tudo que tu puder,
não é infinita. A arma principal, normalmente tu leva 18 a 20 e poucas balas do canhão principal. A bala tem quase 1 metro de tamanho, assim, ela é enorme. Então é difícil tu achar espaço dentro do tanque para isso aí. Então, infelizmente, ele precisa ser ressuprido em batalha, tanto de munição para o canhão principal, quanto para as armas secundárias, porque é tanto tiro para todas as direções que, independente do número de balas que tu consegue carregar ali dentro, mais cedo ou mais tarde elas vão acabar. Para compensar essa deficiência de munição, eles também costumam ser equipados com canhões laser, que aí os canhões laser são alimentados direto da bateria do tanque, que enquanto ele está andando tem munição infinita, eles não vão parar de atirar. É mais fácil o laser superaquecer do que o tanque acabar a energia. Então, pelo menos uma arma secundária vai se manter mesmo que a munição acabe, meio que para compensar a deficiência ali de espaço de armazenamento interno. Outra coisa interessante também é o efeito que o Baneblade tem na moral dos soldados, tanto nos aliados, quando eles veem uma torre gigante e desmagando as trincheiras inimigas que estavam dando tanto trabalho para eles, atirando em todas as direções, meio que te inspira a ir atrás disso aí e matar inimigos. E os inimigos o contrário. Imagina o terror nos olhos de alguém que vê uma casa de 2 andares de aço vindo na tua direção. Meio que dá um certo medo, ainda mais quando ela atira com bolters pesados, metralhadoras pesadas, canhões enormes e canhões a laser. Meio que dá vontade de bater em retirada quando tu vê um desse na tua direção. Então o efeito moral do Baneblade não deve ser subestimado. E eu sei que tu tá aqui, na verdade, porque tu gosta de especificações, tu quer saber as minúcias, tu quer saber os detalhes. Só uma coisa também interessante. Como eles têm a STC ali, o sistema de construção padrão, esse tanque ele tem várias variantes, várias modificações, e o padrão que a gente vai falar aqui mais é o padrão de Marte, o original, o que vem do planeta vermelho e que os mecânicos veem como uma dádiva do Deus Máquina. E por ter essas variantes, os mecânicos meio que não gostam de uma variante diferente. Por quê? Porque se isso aqui já é perfeito do jeito que a máquina mandou para eles, por que tu quer fazer diferente? Então tem uma certa cisma nos planetas Forja que fazem modificações ou sistemas diferentes do Baneblade, mas elas são úteis, não cai nessa lábia dos mecânicos, porque diferentes tipos de campos de batalha necessitam de diferentes ferramentas. Se tu tentar usar a mesma ferramenta para tudo, não vai funcionar. Até tem um ditado que no 40.000 o exército imperial vê os problemas. O exército imperial, na verdade, é um grande martelo. E quando tu é um grande martelo, todos os problemas viram um prego. E é verdade, eles meio que interagem com quase todas as dificuldades do mesmo jeito. Inovação, modificação não é uma coisa clássica ou um padrão do Império. E agora vamos falar então de como funciona o Baneblade. Apesar do seu tamanho gigante, graças a um motor muito potente, um V18, que consegue andar em qualquer tipo de combustível que tu joga ali dentro, ele faz o quê? Ele anda com um movimento de 10 polegadas no jogo de mesa, então ele tem uma velocidade considerável. Além disso, a sua blindagem permite a ele um save de armadura de 2 a mais. Ou seja, se tu não tem penetração de armadura e tu acerta o Baneblade, que é bem fácil acertar isso porque ele é gigante, mas o Baneblade, o jogador vai arremessar o dado e de 2 para cima
o teu dano vai ser negado pela armadura. Então digamos que você com a sua arma laser, por algum motivo quer testar a armadura do Bandblade. Tu atira nela, o tanque vai rir da tua cara. Porque é muito difícil, tu tem uma chance em 6 dele falhar esse save de armadura. Além disso, graças ao jeito que ele é feito, ele tem 30 feridas. Então, para te destruir um Bandblade, tu tem que causar um dano considerável. Muitas armas causam 1, 2 ou 3 de dano. Algumas causam 1d3, ou seja, tu pode, tipo 3d3, perdão, que aí seria no máximo 9 de dano. É 3 dados de 3 lados. Que é isso, assim, ó, como é que funciona o dado de 3 lados? 1 e 2 é equivalente a 1, 3 e 4 é equivalente a 2, e 5 e 6 é equivalente a 3. Então tu joga esse, digamos, tirou 6, 6, 6. Tu vai causar 3 feridas cada um, todos os 3 dados dá 9 feridas. E tu tem que tirar 30 do Bandblade para matar ele. Claro, conforme o tanque vai levando dano, a sua capacidade em batalha vai reduzindo, porque algumas armas vão sendo destruídas, a tripulação vai morrendo no processo, então a habilidade de combate dele é reduzida. E qual é o peso do Bandblade? Em torno de 316 toneladas. Imagina o tamanho da ponte da estrada que é necessária para segurar isso aí. O Bandblade ele é feito para esmagar trincheiras, esmagar bunkers, esmagar outros veículos. Se tu tem um Leman Russ ou uma Quimera e o Bandblade simplesmente atropela e transforma o teu tanque em panqueca. Cuidado, não fique na frente de um desse. Eu acho que eu não fui bem claro quando eu disse não fica na frente do Bandblade. E qual é a blindagem dessa coisa? Na torre, na parte onde fica a arma principal, o comandante e o carregador principal, ele tem uma blindagem de 220 milímetros. Na estrutura metálica, no corpo do tanque, em torno de 200. E nos armamentos secundários, que seria o ponto mais frágil do tanque, em torno de 180 milímetros de espessura de aço da melhor liga que os mecânicos podem criar. Além disso, como eu falei, ele não carrega muitas balas. A munição do canhão primário é no máximo umas 22 balas, então tu tem que fazer cada tiro contar. Já as munições secundárias vai depender. Ele possui lança-chamas, ele possui canhões laser, ele possui metralhadoras pesadas, então tem várias coisas que tu pode botar aí dentro e cada uma tem uma quantidade de balas diferentes. O mais comum é tu usar Twin Linked Heavy Bolters. O que é isso? É um bolter pesado e com 2 canos. Que aí tu consegue, é um lança-granadas com 2 canos que consegue destruir, qualquer coisa também que está na frente, e a não ser que seja algo com muita blindagem. Então tu não quer ficar na frente nem levar os tiros dessa quantidade imensa de armamentos. E qual é o comprimento dele? O comprimento desse tanque é em torno de 13,5 metros. De largura ele tem quase 8,5 metros e altura uns 6,3 metros. Então 6,3 metros. Uma pessoa em pé tem geralmente ali 1,75, 1,80. Considerando uma pessoa um pouco mais alta. Então tu bota 3 pessoas uma em cima da outra e ainda assim vai ser mais baixo do que um Bandblade. Por isso ele é um alvo muito fácil de acertar a distância. E isso é uma das fraquezas. Veículos rápidos que conseguem atirar e se reposicionar conseguem atirar no Bandblade e sair do alcance dele antes que ele consiga devolver o fogo, ou atirar nele e ficar em segurança atrás de proteção. Então o problema do Bandblade é esse. É muito fácil tu usar aquela tática dos Taus,
que é a escamurça, atirar e sair correndo. Então o Banblade, infelizmente, o seu tamanho é uma vantagem e uma desvantagem. É uma faca de dois gumes aqui, e tem um lado bom, mas tem um lado ruim. E agora sim, eu sei que você gosta de armas e de destruição, porque senão não estaria aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho das armas desse monstro de metal. O Banblade, ele tem um tipo específico de canhão feito para ele. E como esse canhão é exclusivo dele, também é considerado o nome, poderia ser chamado de Mega Canhão de Batalha ou Canhão do Banblade. Eu acho mais legal o Canhão do Banblade. E o que ele faz? Esse canhão tem um ótimo alcance de 72 polegadas no jogo de mesa. Ele tem uma força absurda, ele lança uma bala de quase 1 metro de tamanho e essa bala penetra a armadura com uma boa facilidade e ela causa uma explosão. Na verdade, a bala do Banblade é quase igual à bala do Bolter. Inicialmente, o tiro é feito como um projétil convencional e depois ele é expelido como um foguete. E quando ele atinge o alvo, depois de uma penetração inicial, ele explode, causando 3 de dano no impacto. Então, é uma pancada considerável e é esse canhão que ele costuma utilizar para destruir blindados inimigos e outros tanques, ou até titãs menores, se tu tiver bastante Banblades atirando ao mesmo tempo. Então esse aqui, o canhão principal dele, é um canhão convencional, né? Mas a munição não é. E também existem diferentes tipos de munição, algumas com melhor penetração de armadura, outras com altamente explosivas para infantaria, algumas neutralizadoras de escudo, e tem um tipo bem específico que é feito com metal que só existe em um planeta, que ele neutraliza os poderes psíquicos do imaterial. Bem legal essa munição, mas muito rara. Para algum inimigo como as forças do caos, bem efetivo, vale a pena o investimento. E esse ali era o armamento primário, o canhão de batalha do Banblade. Ele também tem 2 armamentos secundários, que em outros tanques seria o primário. Um deles é um autocannon, um canhão automático coaxial ao canhão principal. Ou seja, não basta tu dar aquele balaço, tu também tem que dar uns tiros menores para garantir que o inimigo morreu. E acredite, contra as coisas que tu vai enfrentar no futuro, é melhor ter 2 canhões do que um. Esse canhão secundário automático, como ele atira e recarrega automaticamente, não precisa de um carregador. Ainda bem, porque não cabia mais uma pessoa ali dentro para recarregar essa arma. Ele é um canhão de batalha com menor alcance, menor força e menor dano do que o canhão principal, mas está ali e todo dano é bem-vindo. E para ajudar também na função dele de quebrar fortes entrincheiramentos inimigos, ele também tem um canhão demolidor, que é como se fosse um obus de pequeno alcance que lança uma bala enorme que devasta e explode, destruindo fortificações inimigas. Muito eficaz quando tu quer quebrar fortes, como o que acontece, por exemplo, em Vrax, ali no sítio. Essa arma é bem eficiente se tu conseguir sobreviver até chegar ao próximo suficiente para atirar. No jogo de mesa, esse canhão demolidor, graças ao seu curto alcance, só possui 24 polegadas de alcance, mas ele dá um soco muito, mas muito forte no que ele atinge. E, além do armamento primário, dos 2 armamentos secundários, o Banblade também tem armamentos terciários. Porque quanto mais arma tu puder colocar nisso aí, melhor. Então, ele tem um Heavy Stubber. O que é um Heavy Stubber? É uma metralhadora pesada que serve para atacar grupos de infantaria inimiga. Como é uma metralhadora, não tem quase nenhuma penetração de armadura e baixo dano. Ele possui de fábrica 2 canhões laser, mas se tu quiser investir um pouquinho mais,
tu pode ter até 4 canhões laser nisso aqui. Então, um canhão laser é um tanque convencional. Tu vai ter 4, 2 para cada lado num Baneblade. Recomendo, cause dano nos blindados inimigos, os canhões laser valem a pena. Eles também vêm de fábrica ou com um Heavy Bolter duplo ou um Heavy Flamer duplo. O Heavy Flamer seria o lança-chamas. Então, se tu quer lidar com infantaria, o Baneblade tem várias opções. O lança-chamas é melhor quando o teu Baneblade vai ser a ponta da tua lança, e o Heavy Bolter é para quando ele vai ficar mais para trás, dando suporte para os teus batalhões. Aí vai depender do jeito que tu joga e se tu tá enfrentando ou não os tiranídeos. Se tá enfrentando tiranídeos, recomendo Heavy Flamer, porque tu vai ter que queimar ondas e ondas e ondas de pequenos organismos muito chatos. Então recomendo os Heavy Flamer. E outra coisa também interessante, o comandante ali em cima, ele pode ser equipado ou também com um Heavy Stubber, uma metralhadora pesada, ou com um Storm Bolter, que é um bolter, uma arma tipo um lança-granadas automático, que é menor, ele é um pouquinho mais leve. De um jeito ou de outro, é interessante e tu consegue ter no máximo 13 armas atirando na direção frontal do tanque. Por isso que eu disse, não fica na frente disso aí de jeito nenhum. É o pior lugar para estar. Quem tá do lado já fica meio surdo com a quantidade de bala e tiro e explosão que esse negócio lança, mas quem tá na frente vai virar pó ou vai virar asfalto embaixo do tanque. E falando em asfalto embaixo do tanque, as correias disso aqui para sustentar esse peso todo, para não atolar no terreno e para impedir que o tanque simplesmente afunde sob o seu peso, ela é enorme, ela é bem larga e ela é feita de adamantine, adamantium em português, esse metal muito, muito resistente. Além de adicionar a armadura do tanque, porque tu não consegue só lançar uma granada ali, não vai fazer nada na correia do tanque, também ela serve para atropelar o inimigo e destruir o que está na frente. Caso o tanque bata no inimigo ou tente atropelá-lo, essa blindagem adicional, por ser muito, muito dura, penetra a armadura do inimigo em -2. Então, por isso que eu digo, esse aqui é o tanque que tu usa para esmagar outros tanques. E existem algumas variantes especiais do Baneblade, uma delas é o Shadow Sword. O Shadow Sword, ele é conhecido como matador de titãs. Esse tipo específico, ele troca as armas primárias e secundárias por um canhão vulcano. O canhão vulcano a gente já conversou no episódio das Titãs. Essa monstruosidade de laser é o mais poderoso canhão a laser e que o Império tem acesso. Ele é tão forte que o tanque tem que desligar quase tudo, ele tem que ficar totalmente imóvel, carregar o canhão e atirar. Mesmo com o motor V18 disso aqui e com as enormes baterias do tanque, até adicionado mais para manter esse canhão, um tiro só descarrega totalmente as baterias do canhão e leva um bom tempo para tu recarregar. E, como eu falei, ele tem que desativar todos os sistemas secundários, incluindo a movimentação, para carregar o tiro. Isso aqui é uma arma de titãs e apenas esse tanque super pesado consegue equipar uma também. O interessante é que isso aqui causa 12 de dano a cada tiro que ele acerta e ele tem um alcance de 120 polegadas. É feito para matar coisas grandes, é feito para derrubar titãs. Outro tipo de arma de titã num tanque super pesado é a variante Stormlord, também conhecida como a quebradora de linhas. Esse aqui, ele troca os seus armamentos primários e secundários por um Vulcan Mega Bolter. É um Bolter, como você já sabe pelos episódios dos Bolter, que eu falei especificamente deles, é uma arma
que atira como se fosse um canhão, um rifle de assalto, e a munição dele é um míssil explosivo, que é quase que como uma granada de fragmentação quando atinge o inimigo. Então tu imagina um desse enorme duplo em cima... desculpa, duplo não. O Vulcan Mega Bolter é como se fosse uma metralhadora giratória que atira bolters. Boa sorte se tu quer sobreviver a isso aí. Então é um tiro após o outro, o tempo todo, e aqueles barris vão girando e as granadas vão sendo arremessadas na direção do inimigo e elas caem com um fogo indireto ou reto para o inimigo, e elas conseguem ter elas são um pouquinho teleguiadas com sistemas específicos de radar que conseguem atingir o inimigo em posições difíceis de acertar. E esse Vulcan Mega Bolter lança 20 granadas por turno, cada uma com a força de um bolter. Então, como eu falei, isso aqui é feito para quebrar as defesas inimigas, dizimar batalhões de infantaria e passar por cima das trincheiras. E o Vulcan Mega Bolter... o Stormlord, a variante Stormlord, é feita para isso, para destruir a infantaria, para atravessar a trincheira, e depois que ele passa as linhas de frente, ele solta vários soldados da guarda que estavam em segurança na sua blindagem, sendo transportados ali dentro. Essa variante do Stormlord, ela serve tanto como um tanque de suporte para a infantaria, como um transporte para até 40 soldados corajosos da guarda, que agora vão se encontrar cercados de inimigos, todos focados nesse tanque gigante, querendo destruir ele e atirando as armas na direção dos soldados. Mas quem se inscreve para a grande guarda do nosso Deus Imperador não tem medo. Espero que você não tenha, senão o comissário vai ter uma conversinha contigo. Mas, beleza. Aqui, só uns adendos finais. Uma das miniaturas dos nossos ouvintes, bem legais as suas miniaturas dos punhos imperiais. Gostei da cor amarela. E provou aqui, mais uma vez, que os filhos de Rogaldorn têm estilo no campo de batalha. Parabéns, cara, ficou legal. E é isso. Agora você sabe como funciona um dos maiores armas que o Império tem acesso, literalmente, os tanques super pesados. Quando eles são utilizados corretamente, eles são muito valiosos. Quando eles são jogados fora em um combate desvantajoso, tu vai perder pontos sem necessidade. Mas não subestime a sobrevivência e o poder de combate dos Bandblades. Vejo vocês na próxima. Tudo de bom. E o Imperador protege.